Vamos conversar agora sobre o SheetLink. Com esse plugin também gratuito da DI Roots, a gente consegue exportar arquivos para o Excel de forma muito prática, muito rápida. A gente consegue salvar perfis, a gente consegue também importar as planilhas de volta para poder atualizar aqui os nossos projetos. Vamos lá então? Olá pessoal, Fabrício por aqui. Bom, então agora a gente vai continuar falando sobre os plugins da DI Roots. Com os plugins da DI Roots eu consigo melhorar minha produtividade dentro do Revit. Na aula anterior, no vídeo anterior que você também encontra aqui na plataforma, nós instalamos aqui o DI Roots One. O que é o DI Roots One? Ele na verdade vai instalar o conjunto de ferramentas que nós temos aqui gratuitas para o Revit. Um conjunto de plugins. Ele instala essa aba com todos os plugins. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos pegar da esquerda para a direita, vamos falar sobre todos, tá? Então a gente vai começar com o SheetLink. O que a gente consegue fazer com o SheetLink? Pessoal, a gente consegue exportar planilhas para o Excel. Ah, ok, eu já consigo fazer isso com o Revit. Só com o SheetLink a gente consegue fazer isso de forma muito mais rápida, de forma muito mais prática, de forma muito mais produtiva e com ferramentas que eu não tenho aqui no Revit, tá? Na tabela comum do Revit. Então vou explicar para vocês, ó. Olha só. Primeiro, a gente clica aqui no SheetLink, como eu falei para vocês, nessa aula a gente vai falar exclusivamente dele, e nas seguintes aqui a gente vai seguindo essa ordem da esquerda para a direita. Cliquei aqui, o que eu posso fazer aqui então? Ó, obviamente eu posso quantificar dentro do Revit, eu vou criar aqui as minhas planilhas, né? Vou criar aqui, tá vendo? As minhas planilhas, as minhas tabelas, na verdade, aqui também direto, posso quantificar, só que exportar isso aqui para o Excel é uma tarefa bem trabalhosa aqui do Revit. Com esse plugin gratuito, o que eu consigo fazer? Ó? Eu consigo fazer o seguinte, olha só como é que ele é prático, hein? Se você não instalou aqui ainda o DI Roots One, assista a aula anterior para você primeiro instalar e depois voltar nessa aula aqui para a gente poder continuar. Bom, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho todas essas abas. Na primeira, eu tenho a categoria do modelo. Então, essa categoria de modelo, o que eu tiver de elemento aqui, ela vai aparecer. Aqui eu tenho categoria de anotação. Então, se eu quiser exportar ou quantificar tipos de coordenada, tipos de cota, tipos de eixo, tipos de elevação, enfim, eu também posso fazer isso. Para que isso aqui é útil, tá, pessoal? Exportar aqui o tipo de categoria de anotação. Porque quando a gente fala de BIM, a gente está falando também de padronização de documentação, tá? Então eu posso, por exemplo, como isso daqui é informação, isso daqui pode ser útil quando eu estiver padronizando um template, quando eu estiver padronizando um documento, quando eu estiver montando ali o meu caderno de encargos ou o meu BEP, que é o plano de execução BIM, que é um assunto que a gente vai trazer para vocês também, mas em uma outra aula, em uma outra oportunidade. Então eu posso querer também exportar as categorias de anotação. Agora a gente vai focar nas categorias do modelo, né, que é aquilo que a gente utiliza mais. Elemento. Por elemento, eu também posso vir aqui quantificar e exportar. É um pouquinho diferente da categoria aqui de anotação, né, ou da categoria do modelo. Eu vou explicar para vocês. Por tabelas. Então, o que acontece? Eu já tenho tabelas criadas aqui no Revit. Ó. É um projeto estrutural, né? É uma tabela que vai quantificar armadura de estaca, blocos sobre estacas, uma tabela de lajes, uma tabela de vigas e uma tabela de pilares, tá? Então eu já tenho essas tabelas aqui. Se eu já tiver essas tabelas aqui, o que eu já fiz? Eu já fiz parte do serviço, né? Eu já criei ali as minhas tabelas com os meus parâmetros, já criei os meus filtros. Então, quando eu quero exportar por Excel uma tabela que já está pronta, eu venho aqui e seleciono essa tabela aqui. Uma, duas, três ou todas, tá? Eu já posso fazer isso direto. Lembrando que, olha só que interessante, para fazer isso daqui que eu vou mostrar para vocês agora, para poder quantificar e exportar para o Excel, eu não preciso da tabela pronta, tá? Tudo aquilo que a gente vai fazer aqui agora é sem criar uma tabela sequer no Revit. Agora, eu tenho a opção, se eu já tiver as tabelas prontas, também exportar diretamente para o Excel, sem precisar ficar selecionando parâmetros aqui. Bom, olha só. Também consigo exportar aqui, ó, no espacial, consigo exportar também o quê? Uma tabela de ambientes e de espaços, tá? E consigo aqui no preview dar uma olhada naquilo que eu estou quantificando, naquilo que eu estou relacionando aqui antes de exportar para o Excel. Bom, então olha só, pessoal. Eu tenho aqui também, ó, modelo inteiro, tá? Whole Model, Active View e Current Selection. O que é isso daqui, ó? Aqui é o modelo todo.
Tá? Então aqui, ó, presta atenção no que está aparecendo aqui nas categorias, tá? O modelo todo, ele vai aqui mostrar para a gente, eu posso quantificar qualquer elemento que esteja nesse projeto, qualquer um. Se eu colocar aqui na vista ativa, que é a segunda, ele só vai mostrar para mim aqui os elementos ou as categorias que estão presentes nessa vista aqui, tá? Então se eu quero quantificar elementos que estão somente nessa vista, eu poderia até colocar aqui. E essa daqui de seleção é o seguinte, ó. A de seleção, deixa eu selecionar isso aqui, eu vou selecionar um pouco de laje, viga, pilar, deixa eu clicar aqui e clicar aqui de novo para atualizar, tá vendo? Ó, ele vai quantificar somente aqueles elementos que eu tenho aqui selecionado. Se você quiser selecionar pilar, deixar um pilar selecionado aqui primeiro e depois vir aqui, ó, vai aparecer somente pilar aqui, tá? Então vamos lá, continuando aqui agora, vamos ver isso aqui agora na prática, como é que funciona. Bom, eu vou pegar primeiro aqui categorias do modelo, eu vou pegar aqui pilares estruturais, certo? Peguei aqui pilares estruturais, ó. Quando eu clico no meu pilar, tá vendo? Ó, eu tenho aqui todos os meus parâmetros de instância, são parâmetros relacionados exclusivamente a esse elemento único aqui, e eu tenho também os meus parâmetros de tipo, que são os parâmetros relacionados a esse tipo de pilar, que nesse caso é um pilar TQS retangular 80 por 20. Então, tudo que eu alterar aqui vai alterar todos os pilares desse tipo. Se eu tiver 30, 40, 50, dois pilares desse daqui, o que eu mudar aqui vai mudar em todos os pilares desse tipo. O que eu mudo aqui, eu mudo exclusivamente no pilar ou nos pilares que estão selecionados. Parâmetros de instância e parâmetros de tipo. O plugin aqui, o Sheet Link, ele também vai fazer isso. Ó. Ele vai fazer a leitura, olha só. Os parâmetros de instância são esses que estão aqui em verde. Os parâmetros de tipo são esses que estão em amarelo. E os parâmetros de somente leitura. O que é o parâmetro de somente leitura? É aquele parâmetro que eu só consigo ler. Eu não consigo escrever e editar. Por que escrever e editar? Porque eu posso alterar aqui os meus parâmetros. Eu posso exportar para o Excel, alterar os parâmetros e depois importar de novo essa mesma tabela, né, ou essa mesma planilha e atualizar essas famílias, tá? Eu também consigo fazer isso. Não com os parâmetros de leitura, mas com os outros parâmetros que eu consigo escrever, eu consigo fazer isso também. Porque ele também me permite, ó, importar, tá? Também consigo importar a planilha para cá. Então, olha só. Vamos fazer aqui um teste, então. Eu vou selecionar pilar. Aqui, se eu marcar esse modelo, essa caixinha aqui, ó, ele vai esconder as categorias que não estão selecionadas. Se eu marcar esse botãozinho aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a leitura também nos arquivos vinculados. Então aqui eu estou no projeto estrutural. Se eu tiver aqui com o modelo vinculado do projeto hidrossanitário, do projeto elétrico, do projeto executivo, eu também consigo incluir nesse quantitativo marcando essa caixinha aqui, tá? Exportar by type ID, o que eu faço aqui? Ó? Quando eu marco aqui, ó, ele vai exportar pelos parâmetros de tipo. Tá vendo que aqui, ó, só aparecem os parâmetros de tipo. Costumo deixar isso aqui desmarcado. Venho aqui em pilares e aqui, pessoal, eu escolho os parâmetros que eu quero exportar. Então, quando eu clico nessa caixinha, eu posso marcar e desmarcar somente o tipo que eu quero. Se é instância, se é tipo ou somente leitura. Tá vendo? Ó? Tipo, instância e todos aqui, né? Que seria aqui também o de leitura, somente leitura. Então aqui eu também posso filtrar aqui, filtrar não, né? Eu também posso classificar aqui também, tá vendo? Ó, cliquei aqui primeiro no de instância, ele veio para cá, o de tipo agora veio para cá e somente leitura veio para cá, mas todos continuam aqui. O que eu vou fazer? Ó? O meu pilar, a nomenclatura dele, o nome do meu pilar, ele vem de um outro parâmetro aqui, ó, que é um parâmetro chamado título, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou vir aqui, eu posso procurar aqui também, tá? Se eu vim aqui, título, ó, digitei aqui, ele já achou. Então, esse é o nome do meu pilar. A chave aqui também, eu também vou colocar esse parâmetro chave aqui, ó. Cadê ele aqui, ó? Essa chave, tá? Que mais que eu vou fazer? Ó? Vou trazer o material estrutural. Deixa eu selecionar aqui mesmo, né? Ó, eu posso vir aqui, colocar aqui o nome da família, o nome do tipo. Posso vir aqui também, deixa eu colocar aqui material estrutural. Deixa eu vir aqui, ó, material e digitar que é mais fácil. Tá aqui, ó. Eu posso dar um duplo clique, como eu também posso clicar nessa setinha aqui à direita, ó. Quero tirar o parâmetro, clico com a setinha da esquerda, tá?
Ó, e aqui eu mando para lá, ok? Pessoal, fiz a minha primeira seleção, estou quantificando pilares estruturais e estou utilizando esses parâmetros aqui. Quando eu clico aqui em Preview, se eu clicar em Reset aqui, ele vai, né, enfim, resetar aqui tudo isso que eu selecionei aqui. Se eu vier aqui e der um Preview, ele já vai mostrar para mim previamente o que está acontecendo, tá vendo? Ó? Olha só, ele vai exportar desse jeito. E são planilhas dinâmicas, tá? O que ajuda a fazer edição lá no Excel, a trabalhar com esses dados lá no Excel. Então aqui o que eu tenho, ó, o ID de cada um dos elementos, o título sai repetido aqui, porque o P3 ele é o P3 no pavimento 1, no pavimento 2, o que vai separar ele aqui é a chave, tá vendo? Ó? O 0 é o primeiro pavimento, o 1 é o segundo pavimento, é a forma que eu organizo aqui no meu projeto estrutural, tá vendo? Ó? Tudo aquilo aqui que nós selecionamos, né? Quando eu venho aqui, deixa eu colocar aqui de novo, quando eu venho aqui agora em exportar, tá vendo? Ó? Os parâmetros estão aqui, ó, certo? O que acontece? Ó, exportar para o Google, né, que a gente tem as planilhas no Google também, ou para o Excel. Eu vou exportar para o Excel. Abrir o Excel depois aqui da exportação? Sim. Eu vou exportar. Deixa eu colocar aqui na área de trabalho mesmo. E olha só, ele já abriu o Excel para mim e está tudo aqui, tá? Olha só, do jeito que eu fiz, com as seleções que eu fiz previamente. O que eu posso fazer aqui? Ó? Se eu vier aqui alterar esses valores aqui, não aqueles que são somente leitura, tá? Mas se eu alterar qualquer valor aqui que eu posso escrever, se eu mudar isso daqui para P6, para P10, enfim, a informação que eu quiser colocar aqui, quando eu importo essa planilha de volta, eu altero os parâmetros da minha família. Isso também é bem legal, tá? Eu vou trazer isso aqui para vocês, um caso que a gente utiliza mesmo, tá? Depois um outro exemplo, um vídeo separado, para poder atualizar as informações em lote das famílias. Isso aqui é bastante útil, tá? Vamos focar na exportação agora. Bom, fiz aqui, né, com o modelo aqui de categoria. Poderia fazer aqui também, deixa eu dar um reset. Poderia fazer aqui, ó, com categoria de anotação. Se eu quiser exportar as minhas cotas, se eu quiser vir aqui, vamos fazer com as cotas. Deixa eu pegar aqui, chamada de detalhe, vou colocar qualquer parâmetro aqui, tá? Família, família e tipo. Vou dar um preview. Olha só, tá vendo? Ó? Ele está mostrando, ó, os tipos de cota que eu tenho aqui no Revit, que eu criei para poder representar o meu projeto. Então, quando eu quero padronizar, criar um BEP ou algum outro tipo de documento, isso daqui é informação. Isso daqui pode ir para outro lugar, né? Então, olha só, pessoal, aqui uma outra coisa. Bom, pessoal, tive um probleminha no software de gravação, eu não costumo cortar a aula, mas eu tive que fazer o corte porque perdeu parte da gravação, tá? Mas continuando aqui, ó. Então aqui a gente está falando das categorias aqui de anotação, né? Agora é o seguinte, ó, deixa eu resetar aqui de novo. Quando eu venho aqui com elementos, olha só que interessante isso, hein? Deixa eu pegar aqui agora. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar piso, tá? Tá vendo que agora, quando eu venho por elementos, eu tenho também aqui a opção de fazer o seguinte, ó, de selecionar a categoria que eu quero. Então aqui tá vendo que ele tem aqui, ó, H12, H4 e H8. Na verdade, esse H4 aqui é a altura da capa da laje, tá? Então o TQS, quando ele exporta, quando a gente envia diretamente aqui para o Revit, esse H4, ele vai fazer o que? Ele vai separar as nervuras, que é o H8, do que? Da capinha, que é o H4, tá? Então o que eu quero aqui quantificar, na verdade, ou mostrar a área, seria aqui o H12. Então o que eu posso fazer aqui, ó? Deixa eu pegar aqui o nome da família, deixa eu pegar aqui a área. Cadê a área aqui? A área está aqui. Tá vendo? Ó, a área é um parâmetro aqui, ó, somente leitura. Por quê? Porque eu não consigo alterar a área do elemento. Eu consigo alterar as dimensões do elemento, que vai me gerar uma área. Então o que eu tenho aqui, ó, deixa eu colocar a categoria aqui também, posso colocar aqui detalhamento, enfim. Espessura, enchimento. Vou colocar enchimento aqui também. Deixa eu colocar aqui, ó, a espessura. Vamos ver como é que ficou isso aqui no Edit. Aqui, ó, pronto. A área, tá vendo, ó, de cada uma das minhas lajes aqui, certo? Ó, H12, o tipo de enchimento, ó, ela é uma H12 de 33 por 120, tá? Então ela tem 1,20 m aqui de comprimento e a largurinha do enchimento é de 33, do meu EPS. Tá vendo, ó? E a espessura aqui da minha laje. Então aqui, poderia até exportar aqui novamente, deixa eu voltar aqui, mas vocês já entenderam aqui como é que funciona essa exportação. Deixa eu vir aqui em elemento. E aqui,
eu posso fazer o seguinte também, tá? Olha só que interessante isso. Eu posso vir aqui, tá vendo esse de isolar aqui? Tudo aquilo que está selecionado, esse tipo de laje, que é o laje H12, ó, eu posso vir aqui, ó, e isolar essa seleção. Para antes de exportar, entender que tipo de elemento que eu estou aqui exatamente querendo exportar, querendo criar aqui uma tabela. Esse botãozinho aqui de exportar aqui, esse Project Standards, na verdade aqui são aqui as informações do meu projeto, tá? O nome, o endereço, a área, enfim, a revisão, ele vai exportar também uma tabelinha com isso daqui. Pessoal, e é praticamente isso, ó. Não tem segredo aqui, tá? Aqui você pode navegar pelas abas, aqui você pode navegar aqui também e escolher vista ativa, modelo todo ou a seleção atual. Você seleciona os parâmetros que você quer. Quando você quer fazer algum tipo de filtro, você vem aqui em elementos, tá? Para selecionar. Ah, eu não quero todos os pilares. Vamos lá de novo então, vamos dar um reset, ó. Quando eu coloco aqui pilares, eu não quero todos os pilares. Eu quero somente, ó, os pilares de 14 por 30, tá? Então aqui na hora de quantificar, eu tenho todos os parâmetros, mas ele vai me mostrar somente os de 14 por 30. Quando eu clico aqui em isolar, vamos vir aqui de novo, tá vendo? Ó? Ele selecionou e mostrou para mim ali somente os pilares de 14 por 30. Ah, eu quero também os de 14, vou pegar o de 80 por 20, não, tem um maiorzinho aqui, ó, 14 por 70. Deixa eu vir aqui. Tá vendo? Ó, ele mostra também os de 14 por 70. É bastante útil, tá? Essa ferramenta. Ah, uma outra coisa. Tá vendo que você pode criar também um template de quantificação. Como é que funciona isso daqui? Bom, eu vim aqui, escolhi os elementos, escolhi as categorias aqui, escolhi aqui os meus parâmetros e quero exportar. Eu posso vir aqui, tá vendo? Ó, eu posso importar um perfil e eu posso, obviamente, se eu posso importar, eu posso salvar. Quando eu salvo aqui um perfil e coloco um nome aqui, vou colocar aqui Fabrício, aqui só de teste, tá? Poderia colocar pilares, aliás, deveria, né? E aqui, tá vendo? Ó, eu tenho o meu perfil aqui já. Se eu vier aqui e dar um reset, ó, ele veio ali e resetou tudo, né? Quando eu coloco esse perfil, tá vendo? Ó, ele vem aqui e já traz para mim aqui as seleções que eu tinha feito previamente e aquelas que eu salvei. Então você pode ter perfil aqui para pilar, para viga, para laje, para janela, para porta, enfim, para qualquer coisa, para qualquer elemento você pode vir aqui e criar um perfil. E no seu próximo projeto, ao invés de você vir aqui e ficar criando tudo isso de novo, você vem aqui e carrega os perfis que você criou previamente. Tá certo, pessoal? Então, basicamente é isso. Um grande abraço e até mais.